Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Desde que nós tivemos a lição sobre módulos, funções, procedimentos, nós estamos criando funções personalizadas e mostrando como utilizá-las. E nessa lição nós vamos novamente continuar nesse trabalho, mostrando para vocês mais dois exemplos práticos de criação e uso de funções personalizadas. Tá? Lembrando sempre que se eu quero que uma função personalizada possa ser usada em qualquer planilha de uma pasta de trabalho, primeiro de tudo eu tenho que criar ela dentro de um módulo de código e tem que criar como public, né? Com aquela palavra public para dizer que ela é pública e está disponível para todas as planilhas da pasta de trabalho. Nessa lição nós vamos criar duas funções que vão ser bastante úteis e com certeza vocês vão utilizar nas planilhas que vocês forem criar aí para o seu dia a dia. Um detalhe importante é que para criar essas funções eu vou utilizar um objeto que nós ainda não estudamos. Aliás, nós nem estudamos ainda, eu já falei bastante sobre objetos, hierarquia de objetos, bibliotecas, mas ainda não expliquei sobre isso, vou explicar nas lições dos próximos módulos, mas aqui eu vou adiantar um pouco o uso do objeto range, que é um objeto que permite que eu faça referência a uma faixa de células. No nosso caso, esse objeto range vai ser passado como parâmetro de entrada para a função, que é a faixa de células onde estão os valores sobre os quais os valores que a função vai utilizar para fazer os cálculos. Eu vou explicar como é a sintaxe rapidamente, mas não se preocupem que é bem simples e nas lições dos próximos módulos nós vamos cansar de estudar o objeto range em detalhes. Na tabela do slide a seguir eu descrevo as duas funções que nós vamos criar nessa lição. Primeiro eu chamei ela de conta intervalo. O que é essa conta intervalo? Ela retorna o número de valores de uma faixa de células que estão dentro de um determinado intervalo. Por exemplo, eu passo lá uma faixa de células A1 a 100 e quero saber nessa faixa quantos valores são maiores do que 10 e menores do que 20. Então, ela vai fazer isso aí, ela vai receber como parâmetro a faixa onde estão os valores, o valor limite inferior, o menor valor, e o valor limite superior da faixa. E vai dizer, retornar, ó, nessa faixa de células, entre o valor inferior e o valor superior, existem tantas células. Então, essa é a nossa função conta intervalo. Aqui um exemplo de como a gente vai utilizar a função conta intervalo. O primeiro parâmetro é uma faixa, A1 a 50, limite inferior, limite superior. O que é que ele vai retornar? Quantos valores dentro dessa faixa A1 e 50 estão entre 10 e 50? Inclusive maior ou igual a 10, menor ou igual a 50. E vamos implementar, criar uma função chamada soma intervalo, que é bastante semelhante. Também recebe como primeiro parâmetro uma faixa, os valores, um valor inferior e um valor superior, mas aí ao invés de contar, ela faz a soma dos valores que estão dentro dessa faixa. Então, a soma dos valores que estão entre 10 e 50 na faixa de A1 até A50. Se tiver um valor menor do que 10 ou maior do que 50, ele não vai fazer parte da soma. Muito bem, agora é a hora de criarmos as funções conta intervalo e conta
Opa, aqui é conta intervalo e soma intervalo. E depois utilizá-las em um exemplo prático. Tá? Para criar as funções, nós vamos usar essa planilha aqui, ó, que é módulo 5, funções personalizadas, soma e contar. Onde é que está disponível essa planilha? Nesse endereço aqui, ó. Baixe esse arquivo compactado, salvem na pasta de trabalho onde vocês estão salvando os arquivos do curso, descompactem. Depois de descompactar, vai ser gerada essa planilha aqui. Então vamos lá para essa planilha para criar nossas duas funções, tá? Muito bem, já estou aqui no Excel e a primeira coisa vai ser abrir aquela planilha, né? Módulo 5, exemplos, funções, soma, contar. Que lá no slide eu mostrei para vocês onde está o link para fazer download dessa planilha. Módulo 5, funções personalizadas, soma e contar. Abra a planilha, ela já vai ter alguns dados aqui dentro, né? E nós vamos implementar nossas duas funções. Vamos começar pela primeira função, lembrando aqui que é a função conta intervalo, que recebe como parâmetros uma faixa de células, um valor do limite inferior e o valor do limite superior. Muito bem, vou colocar aqui o código da função e vou explicar para vocês linha a linha o que faz esse código. Nem é um código muito grande e tem como novidade o uso do objeto range, que é um objeto que nós ainda não estudamos, mas repito, é bem simples a sintaxe, vou explicar o que é necessário agora e nos próximos módulos, principalmente no módulo sem ser no próximo, no outro, nós vamos estudar em detalhes o objeto range. Como é que faz para ir para o editor de código VBA? O mais rápido é Alt F11. Muito bem, então aqui, ó, módulo 5, funções personalizadas, e aí o primeiro detalhe importante. Se eu quero criar uma função que possa ser usada em qualquer planilha dessa pasta de trabalho, eu tenho que criar ela dentro de um módulo de código VBA. Mas eu não tenho nenhum módulo de código VBA aqui. Bem simples. Clica com o direito aqui no nome da pasta de trabalho, inserir módulo. E aí ele insere um módulo chamado módulo 1. Então aqui dentro que nós vamos criar a nossa função. Coloquei aqui o código da função, tem mais comentário do que qualquer outra coisa. Mas vamos lá. A declaração da função começa com o public, porque ela deve ser pública, deve estar disponível para ser utilizada em todas as planilhas desta pasta de trabalho. Como é uma função, vai retornar um valor function. Sempre lembrando que tem espaço aqui, não é tudo emendado. Nome da função, conta sublinhado intervalo. Tá? Vocês podem definir o nome que vocês quiserem, depois na hora de usar a função tem que chamar esse mesmo nome. E aqui a primeira novidade. A primeiro parâmetro é um parâmetro que eu chamei de faixa, vai ser a faixa de células, e ele é do tipo range. Range é uma faixa de células, é um objeto que permite eu acessar o endereço de uma faixa de células numa planilha do Excel. Não só o endereço, como o conteúdo de cada célula que está na faixa. Então aqui a primeira novidade, que já falei para vocês, falo de novo, nós vamos estudar em detalhes o objeto range mais adiante nos próximos módulos. Um valor inicial, que é o valor inferior da faixa, né? Eu quero contar somente valores maiores ou iguais a tanto e menores ou iguais ao valor final. Então, valor inicial e valor final também como do tipo double. E o resultado que a função retorna é do tipo long, porque ela vai contar dentro da faixa passada como parâmetro quantos valores estão dentro da faixa definida por valor inicial e valor final. Muito bem. Declaro uma variável aqui, conta quantos, que essa variável vai ser usada para receber, vou usar ela dentro de um laço e ela vai receber, cada vez que achar um valor que está dentro da faixa, ele vai acrescentar um no conta quantos. No final, o conta quantos vai ter quantas células dentro da faixa tem o valor entre o valor inicial e o valor final. Inicializo a variável em 0, tá? Contador em 0. E aqui vem uma pequena novidade, que é o uso do comando for each. Esse comando ele é usado para percorrer todos os objetos de uma coleção. Como assim, Júlio? Todos os objetos de uma coleção. Nós temos passado como parâmetro, aqui para essa função,
um objeto do tipo range. Por exemplo, A1, A50. É uma faixa de células no Excel. Todo objeto range tem uma coleção chamada cells, que é a coleção de todas as células do objeto range. Então, para mim percorrer, qual é a lógica dessa função? Eu tenho que ir desde a primeira célula até a última e testando. Se a célula é maior, o valor dela é maior ou igual ao valor inicial e menor ou igual ao valor final, ela está dentro da faixa. Se ela está dentro da faixa, então eu acrescento 1 ao conta quantos. E isso eu tenho que fazer para cada célula. Vou lá na primeira, vejo. Está entre o valor maior e o menor? Sim. Se está, então conta quantos igual a conta quantos mais 1. Vai para a próxima célula. Está entre o valor inicial e o final? Não. Então vai para a terceira. E assim até percorrer todas as células dessa faixa. Como é que eu faço isso? Usando a coleção cells. E como é que se percorre todas os objetos dessa coleção cells, todas as células, usando um for each. For each, aqui é um nome que eu atribuo, célula, endereço, um nome que vai fazer referência a cada uma das células. Então, para cada célula, na coleção de células da faixa passada como parâmetro, faça o quê? Testa. Se o valor, e aí tem a propriedade value, se o valor da célula for maior ou igual ao valor inicial e menor ou igual ao valor final, então está dentro da faixa. Se isso for verdade, conta quantos igual a conta quantos mais 1. Quando ele chega no next, o próprio VBA define, opa, já cheguei na última célula do intervalo? Não. Se não chegou, ele volta lá para cima, vai para a próxima célula, faz o teste e assim vai indo. O que é o resultado prático disso? Ele percorre todas as células e no final o conta quantos vai ter a quantidade de células dentro da faixa que são maiores ou iguais ao valor inicial e menores ou iguais ao valor final. E no final, para a função poder retornar, eu atribuo esse valor de conta quantos para a minha função, o nome da função. Então a função vai retornar quantas células nessa faixa estão dentro do intervalo definido pelo valor inicial e pelo valor final. Muito bem. Não tem grandes mistérios na lógica, claro que tem essa novidade aqui do uso do objeto range e do for each para percorrer a coleção de células do objeto range que foi passado como parâmetro. Nós vamos ver isso aqui em detalhes nos próximos módulos e vamos usar muito esse for each, tá? Muito bem, vamos ver se essa função está funcionando, essa conta intervalo. Vou salvar aqui. Vou fechar o VBA e vou tentar utilizar ela aqui. Por exemplo, poderia usar ela aqui. Ó. Eu quero contar quantos salários estão entre 500 e 1.000. Só uma pequena interrupção para dizer que se você estiver gostando do vídeo, não deixe de deixar o teu like. Isso me ajuda muito aqui no nosso canal do YouTube. Aí eu me animo e publico mais vídeos. Para receber avisos sobre novos vídeos que são publicados, inscreva-se no canal, tem um botão inscrever-se. E se você tiver dúvidas, sugestões, elogios, críticas, por gentileza, é só usar o campo de comentários abaixo do vídeo. Valeu? Vamos continuar com a nossa aula. Como é que eu faria isso? Deixa eu dar um zoom aqui para... Agora melhorou, né? Usando, como é que é o nome da função mesmo? Conta intervalo. Como é que eu faria isso? Como eu criei ela no módulo, ela é uma função como se fizesse parte da planilha. Então, igual, conta, ó, bom sinal é que ela já aparece aqui, ó. Qual é o primeiro parâmetro que eu tenho que passar? A faixa de valores que eu quero analisar, que é essa aqui, ó, do E4 até o E15. Então, o primeiro parâmetro é a faixa, ponto e vírgula. Qual é o valor limite inferior que eu quero contar? 500. Ponto e vírgula. Qual é o valor limite superior que eu quero contar? 1.000. E ele vai me dizer quantos salários dentro dessa faixa estão entre 500 e 1.000. Vamos ver se a nossa função está correta? Ele diz que são 4. Vamos ver se tem 4 entre 500 e 1.000. Esse aqui é menor do que 500, não conta. Maior do que 1.000, não conta. 1, 2, 3 aqui entre 500 e 1.000.
Esses dois são menores que 500, não conta. Maior que 1.000 não conta. Mais um aqui entre 500 e 1.000. Então tem 1, 2, 3, 4 entre 500 e 1.000. Opa, nossa função está sabendo contar corretamente. Muito bem. Agora vamos criar a nossa segunda função, que é a soma intervalo, que é praticamente o mesmo código. Recebe os mesmos parâmetros, uma faixa de valores, um valor limite inferior, um valor limite superior, e retorna a soma dos valores dentro dessa faixa, que estão entre o limite inferior e o limite superior. Já deixei pronto aqui o código da função, vocês vão ver que ele é muito parecido com a função anterior. Basicamente o que vai trocar é, ao invés de contar os valores, eu vou somar os valores. Vamos lá então. Vou lá para o VBA. Eu tinha fechado o VBA para voltar Alt F11, né? Aqui. Já está public função conta intervalo. Então depois do end function é que eu vou criar. Eu vou dar uns enter aqui. Vou criar a minha segunda função, que é a função soma intervalo. Public, por quê? Porque deve ser pública, deve estar disponível para ser utilizada em todas as planilhas dessa pasta de trabalho. Function, porque é uma função, vai retornar valor. Tem que ter espaço aqui, ó. Tem que ter espaço aqui. O nome da função e os parâmetros. Primeiro, um parâmetro faixa, que é do tipo range. É um endereço de uma célula ou de uma faixa de células na planilha. O valor inicial, o valor final e o valor de retorno do tipo, aqui não é mais long, vamos colocar double, porque ela vai poder somar valores. Ah? Muito bem. Declarei a função, declaro uma variável soma valores como sendo do tipo double. E inicializo essa variável em 0. Agora a mesma coisa de antes. Ó. Vou usar um for each e aqui vou usar um nome diferente. Vou chamar assim, ó, for each cada célula. Só para mostrar para vocês que o nome aqui, que vai fazer referência a cada célula, vocês que podem definir. Para cada célula na faixa de células, aí tem que trocar aqui dentro também, né? Se cada célula.value for maior ou igual ao valor inicial e cada célula.value for menor ou igual ao valor final, então faz o quê? Soma valores igual a soma valores mais o valor da célula. Cada célula.value. Isso ele faz para a primeira célula. Testou. Ela é maior ou igual ao valor inicial e menor ou igual ao final? Se for verdadeiro, faz a soma. Caso contrário, pula. Vem aqui. Cheguei no final da faixa? Ainda não. Volta lá em cima, vai para a segunda célula. Testa e assim para todas as células do intervalo. No final eu tenho que atribuir para a função o valor contido na variável soma valores, para ela retornar o valor obtido. Então é exatamente a mesma lógica da função anterior, somente mudando que ao invés de contar eu somo aqui o próprio valor da célula, se ela for dentro da faixa passada como parâmetro, e apenas alterei aqui, ao invés de célula, botei um outro nome, cada célula, só para mostrar para vocês que esse nome aqui vocês que escolhem, ok? Vamos ver se a nossa função soma intervalo está funcionando. Salvo aqui, fecho o VBA. E aqui ele pede para mim somar os salários que estão entre 500 e 1.000. Então, igual, soma intervalo, já achou, é um bom sinal. Se ele não aparece aqui, provavelmente é ou porque não criou num módulo ou porque não usou o public. Daí ele não aparece aqui. Então, soma intervalo, a primeira faixa é o quê? Primeiro parâmetro, a faixa onde estão os valores. Aqui. Qual é o valor inicial da faixa? 500. Qual é o valor final? 1.000. Opa. Fecha parênteses. Eu estou pedindo para ele somar na faixa de E4 até E15 os valores que estão entre 500 e 1.000. Se eu der um Enter, aí a soma dos salários dentro dessa faixa entre 500 e 1.000, que é a soma isso, mais isso, mais isso, mais isso.
Vamos fazer manual só para ver se ele sabe somar igual. Isso mais isso mais isso mais isso. Tem que dar o mesmo valor. 2.843. Viram? Sem muito segredo, duas funções bastante simples, né, pessoal? Não tem muito mistério e demonstram perfeitamente como é útil a gente aprender, saber como criar e utilizar funções personalizadas com o VBA. Depois que você dominar o VBA, aí você vai conseguir resolver talvez problemas que estivessem há dias, semanas, meses parados, porque você não consegue resolver só com as funções e fórmulas prontas do Excel. Valeu? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha trazido informações novas e úteis. Desejo um excelente estudo a todos e até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções. E o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!